Olá, pessoal. Janaína Caradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos na primeira live do ano dessa série que vem realmente, né, causando polêmicas, reflexões e muitos pensamentos produtivos nas questões imobiliárias e urbanísticas com Débora de Castro da Rocha, minha amiga querida, e seus convidados de honra. E hoje nós estamos aqui com Claudinei Gomes Daniel, o nosso querido Ney. Pessoal, muito bem-vindos, que saudades de vocês. Obrigada, Jana. Estamos felizes aqui novamente com o Inloco, com você, aí na presença dos nossos colegas. Obrigado, doutora Débora, também. Né? Então, a gente sempre fica muito feliz aí por estar na presença de todos vocês. É isso daí. Tá dando um pequeno delay, tá? Mas é pouca coisa, assim, nada que vai atrapalhar a nossa live, não tem problema nenhum. E eu estou, assim, já como todas as pessoas, aguardando as discussões. Não esqueçam de acompanhar a coluna do Paraná Portal, onde toda segunda-feira também a Débora e seus convidados nos presenteiam com informações muito bacanas a respeito de cada tópico, de cada temática que eles nos trazem à tarde, né? No finalzinho da tarde, às 17 horas, como costumeiramente nós fazemos nas segundas-feiras. Então, eu quero muito dar a saudação inicial do ano 2021, o ano que promete, né? Promete aquela. A gente vem com aquele gás de vamos dar continuidade, vamos continuar lutando, né? Vamos pegar os nossos projetos e fazer acontecer ainda mais, porque depois do ano 2020 nós tiramos muitos proveitos, muitos ensinamentos, mesmo que de uma maneira assim compulsiva, vamos assim dizer, né? E aqui com a Débora já vamos iniciar, minha amiga. Eu já te passo a palavra e depois a gente vai ouvir o Ney também sobre a temática dessa semana. Débora, muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. A gente estava ansioso para voltar, para começar a discutir esses assuntos aí da área imobiliária, urbanística, né? Que, como todos sabem, quem nos acompanha aqui, que é a nossa paixão, são as nossas paixões, na verdade, né? Que são áreas irmãs e áreas que se comunicam diariamente, por isso que a gente denominou a série ali de questões imobiliárias e urbanísticas. Então, a gente vem com um tema que é bastante polêmico, não é assim tão novo, né, tão novinho no sentido de ano, mas ele é recente, porque a gente está tratando de um tema ali de dezembro de 2020, que era uma polêmica até então, né, inclusive ele foi aí tido como elevado, inclusive, aí a tema, né, 985, que é ali o recurso especial repetitivo, né, foi pelo rito desses recursos especiais repetitivos, tema 985, porque ele passou a discutir a possibilidade de que seja declarada a uso capião daquele que possui um imóvel dentro dos parâmetros ou requisitos estabelecidos ali pelo artigo 1238 do Código Civil. Por que a gente traz esse tema? Por que ele é tão caro para nós aqui? Porque, na verdade, quem nos conhece sabe que a gente fala muito também da REURB, do direito à moradia, da declaração, da possibilidade de que cada um tenha a sua propriedade. E nesse caso especificamente, quando nós tratamos de uso capião, nada mais importante do que você evidenciar a possibilidade de que os tribunais, e mais especificamente aqui o Superior Tribunal de Justiça, esteja se voltando agora à aplicação desse importante precedente que decorreu desse entendimento, que agora então vai ser aplicado a mais de 6.000 processos que estavam sobrestados até que fosse então definida essa questão lá no tribunal, justamente porque agora entende-se que o que vale para a declaração da uso capião é realmente o que está no artigo
1238 do Código Civil, que é nada mais, nada menos do que ter para si a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de 15 anos, que é o que dispõe efetivamente ali a lei, né? E o que estava acontecendo que ensejou esse problema? Foi justamente a questão do módulo mínimo, né? Muitos municípios tinham, então, aí essa controvérsia, né, que estava acontecendo, que impedia justamente essa declaração de uso capião por estabelecerem módulos mínimos. Mas o artigo 1238 não falava de módulo mínimo, e isso acabou impactando diretamente nesses processos, nessa declaração, nessa possibilidade de declaração de uso capião, porque, então, se houvesse que obedecer, ou melhor, observar as disposições atinentes a esses módulos mínimos, então, eu não poderia entender ou declarar esta uso capião em favor desta parte que ingressou com o processo requerendo essa declaração. Mas, quando nós tivemos, então, esse importante entendimento sendo sedimentado pelo STJ, nós, então, começamos a aplicar esse precedente para essas outras ações, no sentido de que, então, eu não preciso olhar mais para esse módulo mínimo, ou seja, não cabe mais eu me atentar ou ter que observar ou ter que possuir o módulo mínimo estabelecido pela municipalidade, porque o 1238 do Código Civil nunca estabeleceu módulo mínimo para uso capião. E isso até vinha em descompasso justamente com esse direito à moradia, com a possibilidade de que esta pessoa possa, então, ter declarado em seu favor esse direito de propriedade que é tão importante dentro do nosso ordenamento jurídico. Tão importante, inclusive, que é elevado aí justamente a preceito constitucional, a direito fundamental, direito à moradia, que nós temos, claro, não podemos confundir, né, direito à moradia com direito à propriedade, mas, ao mesmo tempo, nós podemos unir esses dois interesses, eis que são aí, ou estão, melhor falando, umbilicalmente relacionados. Tanto é assim que este precedente agora do STJ, ele já se pautou, inclusive no RE 422.349 do próprio Supremo Tribunal Federal, que justamente passou, então, a entender, né, que não havia que se observar, então, ou não havia necessidade de observância deste módulo mínimo, mas claro que ali a gente fala do artigo 183 da Constituição Federal, quando eu falo da uso capião especial urbana, porque daí eu tenho uma disposição que é um pouco diferente, né? Eu vou ali entrar justamente naquele que possuir ali área urbana de até 250 metros, que é o caso, então, da uso capião especial urbana. Então, lá no Supremo Tribunal Federal, já havia esse precedente, no sentido de que não caberia, então, falar em possibilidades, no sentido de que o município pode estabelecer um módulo mínimo, porque, da mesma maneira, a própria Constituição Federal, no seu artigo 183, ela é clara ao dispor de até 250 metros. Então, se aplicou lá, neste caso, ou nestas situações específicas, quando eu falo da uso capião especial urbana, então, logo entendeu-se que também caberia a aplicação na uso capião extraordinária, que é esse lapso temporal mais estendido, que exige-se apenas aí a posse mansa, pacífica, ininterrupta, pelo lapso de tempo, então, de 15 anos, que pode até, ali, dependendo da situação, em caso vai ser reduzido, mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, né? Então, é um importante precedente, como eu falei, é de dezembro, mas como a gente também teve o recesso forense, estamos retornando agora, os tribunais, inclusive, muitos ainda permanecem, né? Como a gente sabe, voltou internamente, né? Retomaram as atividades internamente, mas os prazos efetivamente passam ou retomam somente o curso natural aí na próxima semana. Então é bom que saibamos, todos que militam na área imobiliária, na área urbanística, que agora aqueles que ainda não tinham esse conhecimento, que
teremos, então, esta novidade, esta possibilidade, então, de que, efetivamente, o artigo 1238 do Código Civil seja interpretado tal qual o legislador assim o construiu. Ou seja, eu não posso entender pela possibilidade de aplicação por exemplo, algo extensivo ou algo que vem em desfavor, né? Uma interpretação extensiva daquilo que está disposto ali no 1238. E esse, inclusive, foi o entendimento do próprio ministro do STJ quando ponderou essa situação, ou seja, não há como entender ou interpretar extensivamente a lei. Se o legislador assim o quisesse, ele já teria disciplinado de forma diversa, já teria, então, dito que nós teríamos que nos ater aí ao módulo mínimo, que o município poderia, então, disciplinar desta forma, né? Então, não foi esse o entendimento externado pelo legislador. O que se tem é, de fato, a disciplina que já consta, que todos nós bem conhecemos, que trata desta possibilidade quando estivermos diante da uso capião extraordinária. Então, para nós é sim muito importante, porque a partir de agora esse entendimento passa a ser aplicado aí a todas essas ações que estavam sobrestadas e também, claro, mais do que tudo isso e qualquer coisa, ele possibilita com que aquela pessoa, aquela parte postulante possa, então, ter essa controvérsia devidamente dirimida e seja, ao fim, declarado esse direito judicialmente, porque eu já tenho esta posse, que ela vai ao final, por isso que a gente fala declarado, que é inclusive o que a lei nos diz, é declarada em favor dela, para que assim, então, posteriormente, possa, mediante esta sentença, levá-la aí ao cartório de registro de imóveis, para então ter em seu favor esta propriedade, então, sendo declarada. Então, isso é muito importante, ela vem não só no sentido de dar a inteligência, ou melhor, desmistificar tudo isso que se encontrava aí controvertido, ou seja, eu tenho, então, agora uma lei, ou seja, algo que é concreto para seguir, não fico mais com aquela necessidade de divagar ou mesmo perdido em relação a qual será o entendimento, né? Que é isso que, enfim, sempre obsta muito aí, tudo que é levado a juízo para decisão, porque é o entendimento de um magistrado que acaba confrontando com o entendimento de outro magistrado. Então, agora, pelo menos sob essa ótica, sob essa perspectiva, nós vamos ter, pelo menos aí, algo que vem em favor do direito à propriedade, do direito à moradia, que é algo básico que deve ser efetivamente conferido àquele que satisfizer o preenchimento de todos os requisitos que estão ali preceituados por 1238 do Código Civil. Daí a importância, então, Jana, da gente trazer aqui para todos que nos acompanham e têm interesse na área, que militam na área, enfim, essa importante, então, consolidação do entendimento aí do nosso Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, creio que o Ney vai ter que acrescentar aí, então vou passando a palavra para vocês. Olha só que interessante, né, Débora? São essas questões de atualizações, de discussões dos tribunais, né? Essas expectativas e o reconhecimento dos direitos. Isso que nós falamos, que esses direitos estão desde a Constituição Federal. E é engraçado, ontem até eu conversava com alguém que nem era da área, né? E aí eu falava para ele, se todo cidadão brasileiro soubesse, né, tivesse esse entendimento da importância de se dar efetividade à Constituição Federal, muitas situações seriam diferenciadas. E olha que interessante, a Débora, o Ney, assim como eu, nós gostamos muito, somos apaixonados pela Constituição Federal, pelo estudo dela, e é de lá que nós tiramos, né, os nossos primeiros fundamentos, quer seja para nossa escrita, para nossa oratória, para a defesa, para o in loco, é de lá que vem,
toda essa fundamentação. E o Ney traz aqui alguns pontos também para serem analisados, né, para compartilhar conosco, Ney. Me diga ali qual que é a tua expectativa, tuas considerações a respeito dessas questões sobre moradia. Vamos lá dando uma continuidade, uma pincelada daquilo já que a professora Débora, né, já disse sobre a questão tanto da usucapião extraordinária ou também da usucapião especial, né? É que a usucapião extraordinária ou extraordinária, né, que pode ser utilizado tanto um quanto o outro, porque a língua portuguesa ela permite que seja utilizada tanto a usucapião extraordinária ou falada como usucapião extraordinário, né? Enfim, é utilizada para regularizar os imóveis ou até sanar, né, alguns vícios registrados, seja na esfera urbana, né, ou também na esfera rural. Destaque a usucapião extraordinária, o que é muito utilizada para regularização, está mais preocupada com a posse, como a doutora Débora já havia citado, né, que é o objetivo, do que como quiseram, que traz outros fatores, né, que nota-se que a usucapião, por exemplo, na especial, ou chamada de usucapião constitucional, né, veja como, por exemplo, a preocupação, né, é que o cidadão, se já possui um imóvel, né, em seu nome ou não, né, ou seja, se o cidadão tem um imóvel que seja maior que 250 metros quadrados, né, se tratando da especial. E na extraordinária já não. Na extraordinária ela não vê essa pegada se o possuidor já tem algum imóvel, né? Tanto faz no caso da extraordinária, né? E veja-se também que existem outros tipos de fatores, que seja especial, né, no usucapião especial, de cada tipo que é tratado. Voltando na usucapião extraordinária, os tipos de fatores a serem aplicados, um deles é que não exige título de boa-fé, né? Que é aquele título de gaveta, de compra e venda, né? E um outro fator que também não é permitido a soma da posse, como a gente já havia dito, né? Que não cai como uma regra para um único imóvel, né? Sendo assim, um lapso temporal da usucapião extraordinária, sendo de 15 anos ininterruptos, né? Para comprovar, né, essa usucapião extraordinária, são tanto de provas documentárias, né, ou orais em audiência de instrução, como por exemplo, que irão provar essa posse, né, que é o que a usucapião extraordinária trata-se, da posse. No mais, poderá ocorrer um lapso temporal, né, uma redução de lapso temporal na usucapião extraordinária, e que os requisitos vai poder ser utilizado na redução de tempo para 10 anos, né? Ou seja, de 15 para 10 anos, que é a utilização da moradia habitual, né? De uma forma ininterrupta também, ou seja, a função social. Seja também como utilização de um trabalho, né? Ou seja, um comércio, por exemplo, né? Ou outros requisitos que podem ser utilizados na usucapião extraordinária para até, de repente, uma realização de inventário, de repente você não consegue localizar os demais inventariantes, né? Você também pode solicitar, de repente, uma posse extraordinária, né? E, por fim, o possuidor da usucapião extraordinária tem que ter o aminas domini, que é a vontade de ser dono, né? Como a doutora Débora também já citou, com a posse mansa pacífica, né, ininterrupta da propriedade. Se o possuidor tiver utilizado para moradia ou investimento, esse prazo poderá ser reduzido para 10 anos, não para 15 anos, né? Agora, já na usucapião especial ou constitucional, né, ou pro labore, por moradia, enfim, são utilizados diversos nomes na usucapião especial para o mesmo fim, né? Os requisitos que traz no artigo da Constituição Federal, o artigo 191, e também
através do Código Civil 1239, são os critérios para o fundamento da usucapião especial. Já os requisitos próprios dessa usucapião especial, né, que são as limitações de metragem urbana de até 250 metros quadrados, né, não pode ultrapassar esses 250 metros quadrados, é cravado 250 metros quadrados, né, e já no rural são 50 hectares, né, não pode ser ultrapassar de 50 hectares. Não pode ser proprietário de outro imóvel no país, no Brasil. Isso são provados através de certidões, né, de levantamentos, né, de perícias. E o princípio da propriedade é a moradia. E por 5 anos ininterruptos, né? Esses são alguns pontos, né, que traz aí tanto a usucapião extraordinária, que é a mais utilizada, e também a usucapião especial, né, que vai muito daquilo que está sendo, daquilo que dá necessidade, né, do pedido da usucapião, né. Inclusive, até dando também uma ressaltada, que a doutora Janaína, a professora Janaína até disse, né, mudando um pouquinho o foco, se um dos nossos gestores aí do nosso país perguntasse o que você gostaria de mudar na nossa educação, eu diria para ele, coloca-se a Constituição Federal para que os nossos jovens, nossas crianças, pudessem familiarizar-se com a Constituição Federal para que possa ter um país um pouco melhor. Porque a Constituição ela é perfeita, mas a forma como ela é manipulada, que é a crítica, né? Que é o critério do nosso país. Então, Cortou um pouquinho, Ney. Bem no finalzinho. Por essa falta de informação. Podem até falar mal ou falar mal da Constituição. Você, assim, não, é só para ressaltar, né, que muitos podem até dizer que a Constituição não é boa, mas a partir do momento que você começa a ir a fundo na Constituição, você quer aplicar a Constituição, né, porque realmente ela foi feita para o povo. A forma como ela é manipulada, né? O nosso legislador ele pensou muito bem na nossa Constituição, né? Sim. Mas é isso. Seria alguns pontos aí que gostaria de ressaltar, né, na nossa live de hoje, nossa primeira live do ano. Que Deus nos ilumine sempre. Que legal. Eu acho muito bacana essa participação do Ney aqui, Débora, dentro da tua série, porque ele sempre traz no final, além de todo o conteúdo, né? Ele sempre traz uma mensagem, ou uma poesia, ou às vezes até mesmo uma música. Que eu sempre gosto de utilizar. Olha lá, né? Então eu acho muito legal, muito bacana. E realmente, assim, que Deus esteja conosco em todos os momentos, em todas as situações desse ano, porque vamos precisar, nós sabemos que não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano repleto de desafios, e nós já passamos por isso, né? Então, que nós saibamos conduzir com maestria, com sabedoria, realmente cumprindo o propósito do In Loco, que é transmitir informações e compartilhar experiências. E a Débora, o Ney, sabem que nós estamos, assim, cheios de novidades para esse ano. A cada semana é uma implementação diferenciada, vão ser, assim, novos horizontes que o In Loco vai ganhar ainda de maior destaque esse ano. Então, aguardem. Além de toda semana, aqui com a Débora, seus convidados, né, e as informações relevantes a respeito das questões imobiliárias e urbanísticas, ainda outros assuntos, outras temáticas e outras formas de você visualizar o In Loco vai estar disponibilizado aí, né, no decorrer dos dias. Eu não digo nem das semanas e nem dos meses, porque a cada dia vai vir algo diferenciado aqui no In Loco para que todos possam curtir à vontade, não é mesmo? Ney, eu só tenho que te agradecer. Pode? Você tem ali a nossa poesia de hoje? Tenho sim a poesia aqui do ano, né? Como dizia a Helena Colodi, né? Que Deus dá a todos uma estrela.
uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Então, vamos pensar nisso para este ano. Uau! Uau, muito bem, né? Encerrando com chave de ouro a live de hoje. Débora, minha amiga, eu estou com muita saudade de vocês. Eu sempre gostava de me reunir com o escritório, o pessoal do escritório da Débora, né? Nas sextas-feiras, no final do dia. Demos uma paradinha ali, tendo em vista a pandemia, apesar de que não estávamos fazendo, né, aglomeração de pessoas, mas por respeito uns aos outros, nós resolvemos fazer isso. Mas quem sabe em breve, pelo menos para o nosso happy hour, para as nossas reuniões, nós consigamos fazer presencialmente também, né? E enquanto isso, na sala de justiça, nós continuamos aqui, né, com a série tão apreciada nas segundas-feiras, às 17 horas. Pessoal, lembrando que nós temos a próxima live agora, às 18 horas, também em Tempos de Saúde, com Marcela Gebock, e vai ser algo bem especial para todos. Aguardem um minutinho e nós já voltamos. Débora, muito obrigada. Deus abençoe. E até a próxima semana. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. A live, como sempre, fantástica. Obrigada, Jana, obrigada, Ney, obrigada pela complementação sempre. Obrigado. Né? E a live sempre enriquecedora aí para todos nós. Tá bom? Até a próxima semana. Até mais, pessoal.